Ao vivaços. Ao vivaço. Ao vivaço. Vamos esperar o pessoal entrar então para a gente começar a falar da nossa continuação. Chama as pessoas aí, Marcelo, chama aí, Vitor, as pessoas que participarem da live. Já vai me avisando quem está online aí na live para a gente poder dar boa noite para as pessoas. Dar boa noite para todo mundo que está conosco hoje na live. Gente, vocês não sabem como é os bastidores aqui, a correria, tudo em cima da hora. Quando eu mudo o celular de um lado, mudo pro outro, tudo começa, né, gente? É assim que faz, vamos lá. Podemos começar? Já tem gente aí já? Já? Quem é que tá para dar boa noite? Vitor, consegue ver aí quem tá aí para dar boa noite? Boa noite. Alex Pinheiro. Alex, boa noite, Alex. Vamos lá. Galera, vamos lá começar, que depois vai ter os cortes para fazer e mais ainda esse vídeo vai ficar claramente aí nas redes sociais, aqui no Instagram e todos os outros. Hoje nós também estamos no YouTube, mas do YouTube nós vamos fazer privado, porque nós vamos fazer os cortes por lá para ficar depois esse conteúdo aqui. Quem acompanhou a gente na semana passada viu essas informações aqui que muita gente mandou mensagem para mim e falou, cara, eu realmente não imaginava que essas questões eram tão importantes para a minha empresa, para o meu nome, para a questão de me tornar uma autoridade e já vou botar em prática. Teve gente que essa semana me ligou e falou, puta, eu coloquei algumas coisas em prática no sábado e já começaram a ter toda uma questão aí de diferença. E hoje nós vamos dar a continuidade. Falamos aqui da técnica interpessoal, do range, falamos da melhoria feedback, que é muito importante. E hoje nós vamos seguir e vamos falar da identidade visual barra cliente, que é importante, a autenticidade, a individual e o apego. Essa parte aqui do apego, eu vou pedir para você esperar, que eu vou falar sobre esse assunto, que isso está até mesmo com grandes empresários, pessoas que já têm um certo know-how e têm esse apego. E eu vou te dar dois grandes exemplos aqui que você precisa entender essa questão do apego. Eu coloquei como apego para ficar mais fácil para você entender, justamente para que você possa individualizar essa informação na sua cabeça. Mas vamos começar sequencialmente com essas informações. Vamos começar do começo, vamos falar o que realmente importa. Vamos lá. A identidade visual. E eu vou explicar para você o que é importante sobre isso. Quando as pessoas falam sobre identidade visual, as pessoas questionam isso, principalmente o pessoal do marketing fala isso, nós precisamos ter uma identidade visual da marca, do nome, da expectativa que as pessoas criam te reconheçam. O que é tão importante para se tornar uma autoridade? O que as pessoas realmente têm como consciência disso para você entender o que é uma identidade visual? Eu vou te dizer aqui duas situações, vou dar dois nomes de produtos que é tão grande a identidade visual quando você lembra desse produto que você utiliza o nome da marca e não de fato o que é a coisa. Vou dar um exemplo para você começar esse debate aqui, esse assunto. Cotonete e Bombril. Você lembra? Você comprou o Bombril, não é assim? Você comprou o Cotonete? Veja, você está identificando a marca. A marca ficou tão sedimentada, a identificação visual sobre aquele assunto ficou tão forte que você lembra da marca, mas não lembra o que é. Porque Bombril é uma palha de aço, porque tem palha de aço da Bombril, da Solan e tantos outros que vendem palha de aço. Mas quando você vai fazer a palha de aço, vai comprar a palha de aço para sua casa, normalmente você fala, comprou Bombril? Quando você vai comprar o cotonete, ou seja, que é a hastia com ponta de algodão, você fala cotonete, que é a marca e não é o produto. Então, quando você começar a entender que as pessoas têm que lembrar de você, mais do que lembram da sua profissão, de fato sendo aquilo que os une, você passa a ser lembrado por diversas pessoas. Então, vamos lá. Você que é aí dentista. Hoje eu fui na dentista, fui fazer uma limpeza lá e conversando com ela, a gente falou alguns assuntos importantes, né, questão, e ela me perguntou muita coisa, a gente ficou lá nesse bate-papo hoje. E eu cheguei na seguinte conclusão: é importante você entender que você precisa se tornar referência em alguma coisa. Você precisa chegar em algum ponto de evolução daquela informação. Então você que é arquiteto, você que é dentista, você que é fisioterapeuta, você que é advogado, na sua região, quando se falar, por exemplo, aqui, criminalista, falou em criminalista, você associa a quem? Correto? Sim. Quando falar assim em facetas dentárias, quando falar de, por exemplo, branqueamento na sua cidade, clareamento, desculpa, clareamento.
quem é que você lembra? Quem é a pessoa que vem como referência? Quando você fala que aquelas de porcelanato, Marcelo, que coloca nos dentes, resina. A resina, você lembra de quem? Quando você é arquiteto, que fala assim, olha, a questão do design específico, você lembra de quem? Veja, você tem que se tornar essa pessoa. Então, quando o cliente faz a identificação visual, né, justamente essa identidade que você cria é te tornando alguém associado à sua profissão. Quem é do Nordeste, né, ou mais antigo, lembra daquela situação que nós vivíamos, que falava assim, quando eu queria falar de alguém que você tinha como referência o familiar dele, ou seja, você falava assim, olha, eu estou falando de Mar, filho de Mazinho. Mazinho era a referência. E aí, todo mundo em volta se ligava a ele de alguma forma. Então, fulano, filho de ciclano. Então, Beltrano, filho de fulana. Ou marido, ou esposa de ciclana, que era uma referência. Então, quando se fala em alguma marca, você tem que ser a referência naquilo. E um ponto principal é que você crie essa visualização de marca para você. Nós já falamos aqui nas outras lives, nós falamos aqui no nosso conteúdo, o quanto é importante você criar essa dominação sobre você ter aparência, sobre como você se apresentar. Mas agora vamos começar a falar especificamente como apresentar você como vendedor de um determinado produto ou até mesmo você se tornar alguém que é referência naquele serviço. Então vamos lá, se você quer se tornar referência em um determinado serviço, quando você vai fazer marketing político, como é que acontece no marketing político? É até interessante. Eu fui participar, e eu já fui candidato, então eu participei muito de reuniões de marketing político. A gente participava muito de debates com pessoas que já tinham muito conhecimento no marketing político. E eles criavam referências para os candidatos que eram para ser marcantes. Por exemplo, nós tínhamos um candidato a prefeito que ele tinha que andar sempre com uma camisa branca, o terno por cima azul e uma calça bege. Ele tinha assim, parecia que só tinha essa roupa. Ele só tinha essa roupa para ele andar. Mas o marketing tinha criado para ele justamente essa impressão. O cara do terno azul, o cara do blazer azul. Teve um outro candidato também que era candidato a prefeito, que ele usava um óculos bem diferente, que era de oncinha. Né? Chegou a conhecer, Marcelo? Não é. Ele era um candidato que estava com óculos de oncinha. Então quando você ia falar com ele, você reparava, aquele gravava. Aquela informação gravava na nossa cabeça. E as pessoas falavam daquilo depois. Às vezes não prestava nem atenção no que ele falava. Mas você olhava tanto pro óculos dele, que era um óculos de oncinha, que você ficava, caramba, você viu o óculos dele, que óculos diferente, que ficava marcando e virou candidato ali do óculos de oncinha. Quando você começa a entender que a sua identificação visual faz parte de um pacote de você ser reconhecido, você vai começar a entender que isso é importante. Então, por exemplo, você é lá um fisioterapeuta, você é uma esteticista. Como é que as pessoas te encaram? Como as pessoas te veem? O que você consegue apresentar que antes de você chegar vira uma marca? Então vamos lá, logotipo. O seu logotipo já chama a atenção? Ah, mas eu acho que o logotipo não é mais importante, eu não consigo identificar como sendo algo importante, eu acho que isso é só questão de marketing. Eu vou te dar um exemplo. Se eu utilizar isso aqui para você, eu preciso falar mais alguma coisa, que é o sistema de televisão? Eu preciso identificar mais alguma coisa para você? Não, por quê? Porque isso aqui já está enraizado na sua cabeça, sabendo exatamente o que é. Qual é a marca que nós estamos falando. Quando você começa a entender que você tem que criar mecanismos para que as pessoas te identifiquem, então você começa a se tornar alguém reconhecido. E aí quando alguém ligar essa sua logomarca, esse seu nome, essa sua frente como profissional, a sua profissão, para dizer que é a referência, você já está bem avançado na identificação visual para se tornar uma autoridade. Veja, é tão de um jeito que nós temos hoje no escritório, nós alteramos nós evoluímos a nossa logomarca, criamos uma logomarca específica que tem gente que já chega no fórum e colegas que vão protocolar ainda, que são aqueles processos que ainda são de papel, que vai precisar de arquivamento, que quando chega lá, aí fala, é do Dr. Ilmar. Veja, nem viu a petição resto da informação, nem viu lá que tem minha assinatura, não viu nada. Às vezes está o nome até de um colega advogado que está aqui no escritório, que trabalha aqui com a gente. Mas viu a logomarca, sabe de quem é. Sabe quem é a pessoa que está sendo identificada. Não só isso é importante, mas quando você consegue criar todo esse mecanismo. Então você é dentista. Vou pegar a dentista, que hoje eu fui na dentista. E a gente foi lá e eu quero
por exemplo, usar exatamente essa questão do nome ser um nome de referência. Eu vi que ela usa lá, no dela lá, ela usa um YS como sendo... Olha, eu tô fazendo propaganda aqui, né, Marcelo? Eu vou ganhar jabá, hein? Se estiver me assistindo, doutor, eu quero jabá já. Se tá lá o IS, quando for lembrar de um dentista, você fala IS. Ah, você foi na IS, lá no YS? Você foi lá? Ou seja, você tem que criar um mecanismo que as pessoas vinculam o nome ou aquilo que você deseja a sendo a referência naquela profissão. Então, hoje, essa parte é a parte que você vai precisar refletir como transformar uma logomarca que chama a atenção. Quanto menos você for espalhafatoso, colocando um monte de dificuldade para as pessoas identificarem, melhor. Então, por exemplo, o artista, veja a questão dos artistas. Quando eles vão para a televisão, quando ele vai fazer a novela, quando ele vai cantar, em regra, o nome dele é um nome difícil de falar. Quando ele quer que aquele nome seja de fato mais fácil e aderido nas questões, eles mudam. Como é o nome do Leonardo? Você sabe o nome do Leonardo? Cantor Leonardo? O nome dele de fato? Sabe, Vitor? Gente, eu também não sei. Aí, ó, que loucura. O nome de fato dele a gente não sabe. Ele criou um nome junto com o irmão para ser mais fácil de vender, para ser mais fácil de aderir. Quando você tem essa ideia, já isso não pode no profissional. O artista pode mudar de nome, óbvio. Ele envia lá um pseudônimo e aí você vai chamar ele. Mas o profissional já não pode. Então, por exemplo, o meu nome é um nome grande. É um nome que ia ser difícil eu querer usá-lo. E eu vejo que muitos advogados utilizam a identificação visual num formato gigantesco nome. E meu nome já não é um nome simples de falar. Então, para que eu pudesse ter a forma mais fácil, eu encurtei para o sobrenome, o menor sobrenome que eu tinha, para que de fato ficasse ali mais fácil e mais comum para as pessoas pudessem ter essa identificação. Então, quando você vai no jornal, quando a pessoa lê um jornal lá escrito que está lá, o advogado Ilmar Muniz. Ilmar Muniz. Fica mais fácil, mais fluido. Tudo isso foi pensado para que a gente pudesse criar. Tanto é que me chamavam lá na faculdade pelo nome completo, ou o professor Cavalcante, que é meu sobrenome também. Aí comecei a perceber que era mais fácil, era mais fluido o Ilmar Muniz. Mais do que Ilmar Cavalcante, mais do que Ilmar César. Ou seja, era mais fluido. O que eu fiz? Então eu criei essa situação. Porque tudo foi pensado para que essa identificação visual fosse mais fácil. Isso serve para qualquer tipo de situação. Mas, olha que interessante, você tem que entender qual é o público que você quer se tornar autoridade. Porque se você quer se tornar autoridade para um público que tem dificuldade em pronunciar, tem uma escolaridade menor, quanto mais complexo for tudo que você for colocando, mais difícil vai ser de você ser identificado. Para um público mais elevado, quanto mais próximo da realidade dele, com um pouco mais de sofisticação, vai ser mais fácil você também ser aderido. Então, o que eu quero dizer com isso? No primeiro momento, quando você vai começar a criar essa estabilização de personalidade, quando você vai começar a criar essa questão de se tornar uma autoridade, você vai identificar públicos que você quer atingir. Então, vamos lá. Você quer se tornar dentro de um grupo que, em regra, os profissionais não têm uma escolaridade tão grande. Se você for colocar coisa em inglês, que tem muita gente que faz isso, né? O que ele faz? Coloca logo uma questão lá em inglês, para poder chamar atenção. Só que você está tentando atingir um público que pouco tem a questão da escolaridade e pouco vai ser a chance dele entender o que você está colocando ali. Conhecimento, né? Já era, você está ferrado, esse cara não vai, a pessoa vai ficar com dificuldade. Vai ser difícil pronunciar você com facilidade. Lembre-se, hoje eu estou usando muito aqui a questão da questão política, porque nós estamos na época política, para você entender. Toda hora passa essas musiquinhas na sua cidade onde você está. Passa lá, que às vezes irrita a musiquinha do político. E eu sei, porque eu já fui candidato e a minha também irritava. Mas, veja, quanto mais fácil, mais fluido, quanto mais chiclete for, mais fácil é você ser reconhecido e, no caso do político, ser votado. A musiquinha é para você aderir na cabeça o número do político. Você tem que fazer algo que o seu nome e a sua identificação visual seja de fato. Então você vai lá. Você tem uma placa, então você é arquiteto, você vai ter uma placa sua que vai ficar nas obras. Quanto mais clara a sua placa tiver, quanto mais fácil de identificar o nome destacado para você, melhor. Então quando você cria uma logomarca que tem muita informação, que eu passando de carro não consigo ler, já que você vai usar a placa física no local para poder fazer, está errado.
Por quê? Porque você tem que ser reconhecido em qualquer lugar que passe na sua vida, em qualquer lugar que você vá, tem que identificar algo de plano. Então assim, todo lugar que você for, você sabe que aquela marca, que aquele nome, que aquela situação chama para tal situação, chama para tal empresa, chama para tal tipo de serviço. Você é a mesma coisa. Você tem que ajudar as pessoas a te reconhecerem com facilidade. Então é tão importante a questão da identidade visual ser para o cliente, não ser para você. Não é o que você gosta. Quando eu coloquei aqui essa observação, é importante você entender, a identificação visual não é para você. Ah, porque eu acho bonito, uma letra dourada. Eu tive um colega, né? Tinha um colega que ele foi lá e fez no escritório dele. E ele colocou lá a parede dele, uma parede de cimento queimado. Ele colocou umas letras meio dourada, meio clara, grande. Ele falava, nossa, ficou lindo. O sol batia naquela parede e não dava para ver nada. Nada. Não dava nem para ler que de fato era um consultório ali dele. Então veja, não é que é bonito para você. Não tem que ser fluido para você. Você já sabe quem é você, já sabe que você não está ali. O que tem que ser fluido são para as outras pessoas. Você tem que entender que quanto mais fácil a identificação, quanto mais simples as pessoas te reconhecerem, melhor para você, porque você vai ser lembrado. Então, eu uso essa técnica do político, por isso foi uma experiência que eu vivi, porque quanto mais fácil era falar o nome do político, quanto mais fácil era repetir o número dele, por isso que há brigas, e brigas assim de garfadas na campanha, para você escolher o número. Por quê? Quanto mais fácil o número ser repetido, mais fácil você de ser votado, porque as pessoas não vão ter muito tempo para ficar indo lá, pensar, lembrar de você. Então tem que ser fluida a coisa. Então a sua identidade visual é uma coisa que a gente vai poder trabalhar numa aula específica sobre isso para você, mas a identidade visual é importante você entender que são para as outras pessoas, que o seu nome, o que você faz, tem que ser lembrado onde você estiver, mesmo que não fale o que você faz. Mesmo que não fale o que você faz. Aí você pode buscar um pouco mais de requintada na situação, porque aí tem gente que bota lá uns dentes gigantes para poder chamar atenção. Não precisa disso. Precisa entender que as pessoas têm que ler, ser fácil e fazer isso com você. E a sua identidade visual tem que ser bonita e clara. E aí, é claro que é um trabalho você entender como vai funcionar. Depois a gente pode até olhar de cada um, manda aqui pra gente, eu vou tentando dar minhas opiniões. Mas você entender que essa identidade visual, lá na frente as pessoas vão usar você como sendo grife. Seja um público menos possibilitado financeiramente ou mais. Todo mundo vai te usar, porque você é uma autoridade. Então isso é a questão muito importante, tá? Então, marca aí, depois vai ter os e-books que o Marcelo vai se virar e passar para vocês, transformar cada curso aqui para passar e-book para vocês. Quem ainda não se inscreveu para passar lá, manda aqui no direct para mim que eu quero colocar vocês lá no grupo para receber esses e-books, tá? O Marcelo quer esse e-book para vocês. Então, matamos aqui a identidade visual. Vamos falar agora da autenticidade. Veja, essa parte aqui, eu vou falar uma coisa bem interessante, porque isso vai agora refletir muito na questão de você se expor, principalmente na internet. Hoje, conversando com algumas pessoas, nós falamos muito sobre essa questão das pessoas já me identificarem na internet, porque eu tenho um jeito tranquilo de falar, um jeito calmo, consigo falar passo a passo dos assuntos, e aí já conhece o meu jeitão. Quando ele falou para mim assim, eu conheço o seu jeitão, e a gente já estava preparando esse conteúdo aqui para passar para vocês, quando ele falou, eu conheço o seu jeitão, eu já consigo aderir ao seu jeitão, essa autenticidade, esse jeito de fazer é muito importante, porque isso tem que revelar quem é você. Qual é o jeito que você fala, qual é o jeito que você porta, tem que ser muito do que é você. Não precisa ter receio, porque fulano faz assim, fulano faz assado, e você tá com aquela cabeça com um monte de coisa ao mesmo tempo. Você vai fazer o quê? Você vai identificar a sua forma de fazer as coisas e vai criar uma autenticidade no que você faz. Você vai se tornar uma autoridade por tudo que a gente está passando aqui, mas é alguém que o seu jeito de se expressar, o seu jeito de falar, o seu jeito de comportar com as coisas, de se vestir, de ter a sua questão pessoal, te identifica perante as outras pessoas. É um jeito de falar. Veja, é tão legal isso quando você começa a refletir e olhar de forma empresarial as coisas, que você pega apresentadores de televisão, e eu tenho estudado muito isso, porque agora estou lá apresentando lá no SBT, então eu tenho visto muito essa questão dos apresentadores, e a gente vê que os apresentadores, quando eles têm uma autenticidade e uma identidade muito assim firmada, eles viram com bordões. Vou lembrar de um aqui e vou falar assim, que vocês vão lembrar. Eu sou péssimo imitador, tá? Mas eu vou falar aqui o que ele falava, você vai entender. Aquele que falava, corta pra mim.
Pronto, acabou. Você já sabe quem é, viu? O Marcelo tá aqui, já lembrou. O Marcelo Rezende. Quando eu falo corta pra mim, era o jeitão dele. Ele tinha um jeitão de apresentar. Pessoas não vão gostar, outras vão gostar e assim vai indo. Mas ele se tornou alguém como referência. Veja, ele se tornou alguém referência naquela informação que ele passa. Então isso é da mesma forma para quando você presta um produto, você tem o seu jeitão. Vamos lá, você é um arquiteto e eu não gosto lá de andar de um jeito especificamente e eu tenho um jeitão. Então cria um jeito bacana dentro dos parâmetros que você acha que pode atingir os públicos que você quer. Porque aí tem que ser muito inteligente nesse momento. Você pode falar assim, eu quero atingir tal público, mas eu gosto de andar despojado, de chinela havaiana, não tô nem aí e tal. Mas o público que você atende não quer esse tipo de perfil. Ou seja, você está destoando do que você quer. Perfeito? Então, não está dando para você atingir o que você quer. Atinge um perfil e começa a trabalhar essa autenticidade. Começa a trabalhar essa forma de fazer as coisas. Porque só você tem esse formato. E quando você se identifica com o formato de falar, com o formato de fazer, você faz bem feito. Você faz as coisas com mais leveza e as pessoas começam a entender essa naturalidade no que você faz e acreditam com mais credibilidade. Porque nada forçado. Eu falo muito palavrão. Muito. E quem foi meu aluno na faculdade, era tanto palavrão que eu falava, mas era o jeito que eu tinha ali, eu estava muito empolgado e era aquele jeitão de falar. Então quando você está nesse formato, de você ter esse jeitão, as pessoas passavam para mim lá na faculdade e falavam, ô professor, cala a boca, cacete, sei o que, cala a boca, cacete. E aí tinha essa situação de fazer esse jeito de falar. E aí, claro que com isso eu fui me identificando com as pessoas. Quando você se identifica com as pessoas, com o seu público, fica mais fácil você ter essa aderência. As pessoas, a gente bateu muito nisso aqui, as pessoas precisam aderir a você a um ponto de se tornarem evangelizadores. E quando eu falo essa palavra evangelizadores, inclusive hoje eu falei isso com outra pessoa, ela falou assim, deu um olhar como se fosse uma questão religiosa, né? Não é uma questão religiosa, veja, quando eu falo evangelizador, é que a pessoa vai propagar você para outras pessoas, ela propaga essa informação. Quando eu te perguntar assim, por que as pessoas te divulgam? Por que as pessoas vão falar que fazem tal serviço com você? Elas são as pessoas que falam por algum motivo, elas são as evangelizadoras daquela informação para outras. Elas são aquelas que são as pessoas que propagam você. E esse lead é barato. Esse lead é barato. Tudo hoje é lead. Tudo hoje é lead. Eu tenho que buscar lead, tenho que pegar pessoas que querem comprar o meu serviço. Então eu tenho que investir para trazer esse produto para cá. Quanto mais pessoas te divulgam sem você gastar nada, nós podemos colocar que esse lead é gratuito, que esse lead é barato. Quando eu fui fazer, essa semana, nós estávamos gravei com um querido, o Adriano da F. Bonano, que estava a esposa dele lá, a gente batendo esse papo, eu falei, quanto que custa o lead hoje para trazer para uma grande construtora? Caríssimo. Tá? O Adriano tá aí? Tava aqui agora. Adriano, se tiver, um grande beijo para você e para sua esposa, viu? Muito obrigado. Se você estiver gastando com o lead, quanto custa essa lead? Quanto custa essa lead para você? Olha que caro. Agora, se as pessoas fazem isso gratuitamente, te evangelizando, como é que você chega nessa evangelização das pessoas? Veja, quando as pessoas começam a se identificar com você. Então, se você tem lá, vamos usar aqui o Adriano, que é de uma grande mega construtora em São Paulo. Como as pessoas se identificam com vocês? Como é que a pessoa fala, puta, aquela marca me representa, eu quero estar. Então a gente vai ter um pouco dessa autenticidade no jeito de fazer. E tem que ter um jeito de fazer, a gente tem que descobrir juntos e colocar lá e desenhar isso para que a gente possa fazer um formato que seja a sua verdade. E você consiga passar isso para as pessoas. Porque se a gente não passa a nossa verdade, a gente tem um jeitão de, eu vou copiar, eu vou fazer, eu vou ficar de jeito daquela pessoa, você não consegue sustentar por muito tempo, porque não é você. Então essa autenticidade no formato com que você fala com o seu público vai tornar você justamente uma autoridade no que você faz, porque você é dessa forma. E quantas vezes chegou para mim um jornalista, chegou para mim uma televisão, falou, pô, entrevistei você tal período, eu gostaria muito de fazer uma outra entrevista porque eu gostei do seu jeito de explicar, eu gostei do seu jeito de falar. Eu sou melhor que outro professor? Eu sou melhor que outra pessoa? Não tem melhor. Simplesmente eu consegui identificar uma forma e transformei aquela forma em fluido, que foi o que nós explicamos na outra vez. Se eu pensar que quem está me ouvindo é uma pessoa de 5 anos, eu tenho que explicar para ela do jeito que eu explicaria para qualquer pessoa, eu fico fácil a minha explicação, a minha fala. E a pessoa passa a entender, e quanto mais ela me entende, mais ela gosta de mim. E aí a gente vai criar essa autenticidade no que você transporta, no que você fala, no seu formato de ter essa questão importante. Então, olha,
Gente, com tanto conteúdo que já foi aqui, né, Marcelo? Sim. Já tem coisa, hein? Tem coisa pra caramba aí nessas lives já. Acho que isso daí, às vezes, a pessoa não está conectando, né? Mas com esse conteúdo, facilita eles se venderem. Nossa, imagina que a gente pegue tudo lá pra cá. A gente já Uhum. falou, todas as lives. Vem falando, cria aí um compilado de informações. E você vem aplicando isso no seu dia a dia, que é uma coisa que nós sempre falamos aqui. Se eu posso te vender uma mentoria, sentar com você, desenhar a mentoria para você, fazer a sua empresa, refazer tudo que fazer. Se você não aplicar, você gastou o dia de graça com isso. Se você não fizer, você não vai conseguir ter o resultado. Então, o resultado vem da aplicação das coisas. Nós estamos passando aqui um conteúdo, eu estou devolvendo ao universo tudo que o universo já me proporcionou, e é um formato que eu achei de devolver e de ajudar outras pessoas. Então, muita gente me questiona e eu estou tentando ajudar as pessoas com isso. Agora, vamos lá bater nessa parte do apego, né? Do fazer. Gente, e aqui é uma questão que eu vou chamar a atenção de vocês. Vou chamar a atenção de vocês porque a gente chegou hoje num debate, já vi isso, né? Gente falando, e é tão interessante. E assim, os nomes que aí falam os grandes players da internet, pessoas que falam aí hoje em bilhão de informações, vão falar a mesma coisa que eu falo para vocês aqui. E é acreditar nessa informação que eu vou passar para vocês aqui, que ela é muito, muito, muito importante. Presta atenção que eu falo para você quando a gente fala não tenha apego. Não tenha apego à produção. Não tenha apego à fabricação. Não tenha apego, vou repetir, não tenha apego à produção. Não tenha apego à fabricação da sua área. Eu estou dizendo isso para você porque é um paradigma de se quebrar, principalmente para quem já está com a empresa rodando, quem já tem um certo tempo no mercado, que você começa a entrar em parafusos. E aí vou dar alguns exemplos bem lógicos para vocês entenderem. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Vou pegar aqui uma coisa emprestada para você entender. Quando eu falo que não tenha apego com a produção e com a fabricação de nada. E eu vou explicar o que é ter apego com a coisa certa. Marcelo, me empresta o celular, por favor. 2 minutos aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver aí? Vai ver, Vitor? Bem? Dá pra ver a maçãzinha? Dá pra ver a maçãzinha? Dá pra ver? Vê se dá pra ver, gente. Deu pra ver a maçãzinha, hein? Deu pra ver, né? Uhum. Maçãzinha aqui. Essa marca aqui, a Apple. A Apple. Então, Marcelo, devolvendo pra você o seu celular. A Apple fabrica celular? Não. Fabrica? Não. Fabrica. Não A fabrica. Apple fabrica celular? Ela faz lá, ela tem uma linha de produção da Apple? Não. A fábrica da Apple tem a linha de produção da Apple, sabe? Você viu? Não tem. A Nike. Nome gigantesco. Em questão de tênis, roupa. Tênis, é. Tem fábrica? Quando me falaram isso, Chocou. e assim, eu estava numa reunião de pessoas que, né, debatem esse assunto de uma forma maravilhosa, e eu estava numa busca incessante de ter a melhor produção, e eu me envolvendo na produção de uma forma assim, absurda. Falou assim, por que você está perdendo tempo com a produção? Porque tem que perder tempo com a produção, eu tenho que produzir, eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer, eu tenho que mexer, eu tenho que não sei o quê. Eu tenho certeza que a Lu está assistindo a gente? A Luciana? Tá assistindo a Lu? Por onde tá assistindo aqui? A Lu tá assistindo aqui. Eu falei isso pra ela já. Tem que estar ali, tem que ter a mão na massa, tem que fazer, que não sei o quê. Veja essas 2 grandes marcas que eu passei pra vocês. Essas 2 grandes marcas que eu falei pra vocês, hoje, alguém discute a questão da Apple? Alguém discute a questão da Nike, da sua notoriedade como marca, a autenticidade, ser uma empresa ponta? Não. Elas delegam a produção, o fazer, para alguém que tem a capacidade de entregar o que ela quer. Quando você entender isso, quando você começar a entender esse tipo de formato, e a gente vai aprofundar, e dá para aprofundar muito bem isso. Vou pegar aqui de novo o pessoal da F Bonano, que tem um carinho enorme pelo Jean, pelo pessoal da F Bonano. Dá para que os donos, né, os diretores, estejam lá colocando tijolo? Não tem como. Tem como eles estão lá fazendo as coisas? Não, não tem. Mas o empresário, às vezes, ele quer estar ali em cima. Porque na cabeça dele, ele tem que estar ali na produção da coisa. A produção, ela tem que ser revista por profissionais qualificados. Ah, mas eu sou sozinho. Mas eu sou sozinho, sou advogado sozinho, sou
uma pessoa sozinha? Tá. Então a gente vai focar numa coisa muito importante. Tudo que a gente passou para trás e você vai melhorar o quê? Questões que são mais relevantes para agregar pessoas para você começar a contratar bons profissionais para que possam te auxiliar. Todo um organismo de alguém que é uma autoridade, todo organismo que é alguém que é uma autoridade no que ele faz, ele está rodeado de pessoas que são capacitadas, que auxiliam a se tornar aquilo. Nas 48 Leis do Poder, e é um livro que todo mundo fala que ele é psicopático, né? Que escreveu é um psicopata e você faz aquilo de um jeito que, cara, que negócio pesado, é meio sociopata aquelas informações. Mas vamos extrair algumas informações importantes do livro, que você pode usar, menos o gravosa, já que talvez isso te venha te ferir de alguma forma. Quando ele fala, use pessoas para que as pessoas possam te auxiliar de alguma forma e no final você vai ser a autoridade que é lembrada, é porque não tem condições de uma empresa gigantesca fazer um monte de coisa e todo mundo está com o nome na frente. Compreendeu? Não tem como, né? Tem como? Não tem como ser assim. Então vamos lá, nós temos um grande advogado criminalista que é uma autoridade, é uma pessoa, uma referência, me mandou para mim uns parabéns no ano passado, está até no meu Instagram lá, o Cacai. É uma referência. É um senhor que é uma referência na advocacia. Você acha que é o Cacai que ele faz sozinho todas as petições? Claro que não, ele mostra lá, tem todo o grupo dele. Aqui no meu caso, você acha que eu faço as coisas sozinho? Claro que não, que tem um monte de gente que auxilia a fazer as coisas. Eu tenho condições de cuidar de 6 mil processos, não tenho condições de fazer sozinho. Ou seja, existe uma pessoa que vai se tornar referência, existe uma pessoa que ela vai se tornar a ponta de puxar essa corda, e depois ele vai ter que ter um organismo envolvido nisso tudo, para que ele possa entregar esse produto, né? Tem que ter um para liderar, né? Não tem jeito. E aí quando a gente fala que alguém se torna uma autoridade, é que todo aquele organismo é muito importante para que a pessoa se torne uma autoridade, para que ela seja uma referência de buscar outras pessoas. Então você vai ter que entender que esse apego na produção, apego em produzir, apego em fazer, você está indo no caminho errado. Aquela situação que se fala, você tem que sair para fazer e ganhar dinheiro, e o fazer você tem que delegar, é uma verdade. Então quando a gente fala aqui do apego, porque a gente está falando de identificação, a gente está falando de autenticidade, a gente está falando aqui agora na produção. Porque o que acontece na produção, e a gente vai depois fazer bastante coisa sobre isso, do apego da produção, para falar aqui nas nossas lives. O que é interessante fazer? Se você começar a pensar e desfocar no produzir, porque às vezes você já está com alguém. Nós temos a Luciana mesmo, tem lá a equipe dela. E eu falo, Luciana, não fica desenhando, Luciana, você tem que fazer reuniões com seus clientes, tem que demonstrar seu conhecimento, porque você já tem uma equipe que desenha. Porque cada um tem o seu papel importante nesse organismo. A pessoa que ela é a autoridade no que ela faz, ela tem que estar ali demonstrando essa autoridade. Para de ter o apego na produção. Então, se você está no apego na produção, você é dentista, está no apego lá que você tem que atender, você tem que estar ali, não sei o quê, porque eu preciso. Mas você vai ter que começar a arranjar tempo de se desvincular disso. De produzir a vinda de pessoas para dentro do seu consultório. E aí outras pessoas vão exercer de acordo com a qualidade que você exige. Porque quando as pessoas me contratam, elas contratam assim. Eu contratei fulano, que é uma autoridade no que ele faz, e ele, por ser uma autoridade, uma referência que ele faz, ele tem muito conhecimento, eu presumo que ele cobre do grupo dele uma qualidade igual ao que ele apresenta. Então a pessoa não está preocupada se é você, se é Joaquim, se é João, se é Joá, que vai fazer. Ele está dizendo assim, olha, eu vou contratar essa autoridade, porque essa autoridade tem um nível de referência muito grande. Entendeu? O resultado, né? O resultado que ele quer é muito grande. E por ter esse resultado aqui em cima, a régua dele é muito aqui em cima, ele vai exigir, se espera-se isso, que todo mundo aqui entregue um resultado também lá em cima. No nível. Então, ele passa a dar essa confiabilidade às pessoas. Então, quando você começa a entender isso, você fala, eu vou desapegar da produção, eu vou desapegar do fazer, eu vou produzir outras coisas para me tornar uma referência. Eu vou perder ou ganhar o meu tempo fazendo o quê? O meu nome se tornar uma autoridade. Cuidado com esse apego que a gente tem com as coisas que nós fazemos. E aí, uma coisa que é interessante, principalmente pessoas que eram muito bem sucedidas, ele tem um desapego tão grande com as coisas, que o negócio dele realmente é produzir o dinheiro, que ele começa, por exemplo, e eu vou dar aqui uma coisa muito interessante, ele começa uma empresa.
E aí ele não vê futuro na empresa. De forma alguma, ele começa a fazer, produz, vê, mexe, não vê futuro. O que ele faz? Fecha. Ele vai ficar aí e perder tempo? Não. Aí eu vejo o fracassado. O que o fracassado faz? Se apega. Não, mas isso aqui... O barco tá assim. Já empicando que nem o Titanic. Já. Aí ele faz o quê? Ele amarra o barco na perna e fala, não, porque eu vou remar e vou tirar. Veja, uma coisa é você entender que passamos por crises. Uma coisa é você entender que nós passamos por dificuldades. Outra coisa é você apostar em algo que não vai dar certo. Outra coisa é você ter um apego à coisa que está falida. Veja, você está percebendo que a coisa não está andando, primeiro você tem que fazer o quê? Opa, peraí, vamos acertar os pontos aqui, e não dá para resolver, muito obrigado, vamos embora, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Não vou ficar aqui contando moeda num problema que vai dar aqui para mim. E aí eu vi muito isso. Você tem noção? Uma pessoa que eu admiro, né? Óbvio, meu pai que tem um conhecimento gigantesco e grande empresário, e ele montou uma vez uma coisa, ele não chegou nem a abrir, Marcelo, um negócio de telha. Na época ele montou uma fábrica de telha, né? Ele pegou de uma pessoa que dividia para ele, pegou a telha e ele falou, não, vou ampliar, vou montar uma fábrica de telha. Quando ele viu que a margem final ia dar muito mais trabalho do que o ganho, ele tinha montado já a esteira, que é uma esteira que você monta para fazer, né? Abrir lá o negócio, que era telha de... Não era brasilite, era aquelas telhas de... Não, telha de... Amianto? De fibra. Sim. Vai lá, para raspar fibra e tal. O que ele fez, né? O cálculo, falou, peraí, mesmo que eu me lasque de trabalhar aqui, a minha margem, agora, eu vou perder agora, porque eu vou ter que sair investindo, contratar pessoas, ter que fazer um monte de coisa. Veja, ele nem começou a questão do projeto. Além de perder dinheiro, ele perder o tempo. Tempo. Então você tem que entender isso. O seu apego com as coisas, ela tem que ser, você se apega com pessoas, desde que elas prestem também, né? Não, Marcelo? Você se apega com pessoas, desde que elas prestem para você também, porque não adianta você também plantar lá. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Plantar e alguém que só vai te prejudicar na vida. Mas o seu apego tem que ser com pessoas e não com coisas. Então quando você se apega nessa produção, você se apega lá em perder seu tempo, em ficar ali, você não consegue produzir coisas mais importantes. Então você tem que entender que essa situação que nós passamos aqui, você tem que passar ela em prática. Então você está ali na linha de frente, eu fico lá. Eu vou usar aqui a arquitetura de novo porque é um ramo que eu estou muito próximo. Então você está ali, não, porque eu tenho que desenhar, porque não sei o que, porque eu tenho que fazer. Você deixa de fazer coisas que são extremamente importantes para o seu crescimento de autoridade. Quando você não está nessa de aprimorar o que você faz para se tornar uma autoridade, você simplesmente vai ficar na linha de produção. E se você está na linha de produção sendo um empresário e você gosta da linha de produção, você quer ficar na linha de produção, você quer ficar ali, você não serve para ser empresário, você serve para ser funcionário, ganhando bem ou não. Porque não há nada de errado. Eu estou achando isso um absurdo, todo mundo querendo ser CNPJ, todo mundo querendo ser, né, todo mundo quer ser empresário. Não há nada de errado você ser funcionário, você ser concursado. Muito pelo contrário, você que tem que entender que é um perfil seu que você quer ter, você gosta, você vive bem, e isso aí é felicidade, está tudo certo. Agora a gente está falando aqui de alguém que quer ser um empresário. Aí assim, é uma vontade minha de ser um empresário, ser um profissional liberal, e eu quero me transformar na autoridade. Se você tem esse perfil, você não pode se apegar à produção. Você não pode se apegar a coisas que não vão dar tempo de fazer outras tão importantes para você se tornar uma autoridade. Então você, dono lá de uma construtora, você vai ter que entender que a sua visão agora é crescer a sua marca, é crescer o nome da sua empresa. E a gente vai chegar num ponto aqui também, que é dito em diversos livros importantes de marketing, diversos livros importantes de questão de autoridade, que você precisa entender que você precisa estar exposto o tempo todo. Você precisa criar essa visibilidade no mercado. Senão você não cresce. Não adianta. Quem não é lembrado não é contratado. Quem não é visto é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Quem não faz as coisas para aparecer, não aparece e ponto. Nós, de novo, estávamos nessa reunião, falamos de uma empresa, olha que loucura, essa empresa também de construção civil, aqui na região, colocou 4 caminhõezinhos um atrás do outro, lembra disso? Passando nas ruas com o nome da empresa. Ela faz melhor que as outras construtoras? Não.
Ela oferece um produto melhor que as consultoras? Não. O que ela está fazendo bem? Aparecendo. Divulgando. Então a gente tem que criar mecanismos de você ter uma autodivulgação. E assim de forma exacerbada. Por quê? Porque quanto mais conhecido você ficar no que você faz, quanto mais autoridade você se torna, quanto mais as pessoas te lembram, quanto mais a sua identidade visual faz você ficar conhecido, menos você gasta para trazer cliente. E hoje o jogo do dinheiro está na atenção. Quanto mais atenção você tem, maior a chance de você vender. Para ter atenção hoje em dia é caro. É muito caro ter atenção. Então quanto mais você se esforça para ser uma autoridade, mais fácil tem de se tornar uma pessoa que tem a atenção das pessoas. Então isso é importante. Então a gente vai focar, acredito que já está dando quanto tempo já? Já está dentro né? Já da nossa situação. Então hoje passamos por a questão da identidade. Você vai focar, você vai fazer, você vai criar, você vai atrás de alguém para te ajudar. Se não conseguir, você vai vir aqui atrás da gente que vai dar um jeito de te ajudar. Para você fazer a sua identidade visual, fazer essa análise para você. Você vai se tornar alguém autêntico. Você vai ter essa autenticidade na sua fala, no seu jeito, no seu comportamento, em tudo que você for, você vai criar o seu formato. Você é o fulano de tal coisa, para a gente poder entender. E o ponto extremamente importante, hoje eu sei que algumas pessoas que me ouviram aqui tiveram aqui uma dorzinha de cabeça, de ficar, meu Deus, como é que eu mudo isso? O desapego do fazer. Lembre-se dessas duas marcas que foi que me marcaram com esse tipo de informação. A Apple não fabrica celular. Ela delega para um local fazer, entregar o celular para ela do jeito que ela quer. Apple é uma marca. A Nike não tem a fábrica de produção do tênis. Alguém produz do jeito que ela quer, põe a marca dela e entrega. É assim que funciona. Ponto. Entenderam o quanto é importante isso? Desapegar da produção, porque você vai se tornar uma autoridade quando você desapegar da produção. Quando você entender que o seu nível de consciência chegou a um ponto que você tem que se transformar numa autoridade, as pessoas vão contratar você, porque você é o fiscal dos demais que estão lá trabalhando com você. Que você é a referência para que aquele serviço seja entregue da forma que você se aparenta na sociedade. Então, na hora que você entender isso, vai fazer todo sentido. Então, vamos lá. Vamos fazer exercício até a próxima live de tentar mudar tudo isso e começar esse projeto, que essa aqui é a parte mais tranquila de fazer tudo isso, né? Isso aí. Olha, quem ainda não segue a gente, passou por aqui, né? O pessoal que está vendo pelo YouTube, segue lá nas redes sociais, segue a gente. Conteúdo todos os dias, praticamente, de direito, de informações sobre empresariado. E agora, nossas lives, toda semana aí, pelo menos toda terça e quinta, nós estamos tentando fazer, né, Marcelo? Para entregar para vocês aí esse conteúdo, tá bom? Vitor, me ajuda encerrando aqui, a gente vai fazendo e vai ajudando. Se alguém tiver dúvida, quiser mandar depois nos comentários, manda lá depois no direct, dizendo que quer participar dos grupos para receber os e-books dessas aulas aqui, eu vou enviar gratuitamente, tá bom? Galera, muito obrigado e vamos encerrando, Vitor. Gente, vai colocando aí, depois a gente vai fazendo, hein?